Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguindo aqui com o nosso estudo, vamos dar continuidade, vamos embora. Vamos lá, continuar com lixo, cuidados e reciclagem. Na última aula a gente estava falando das usinas de reciclagem, lembra? Quem não lembra disso, volta na última aula, dá uma olhada, que foi no finalzinho. E aqui uma imagem dessa, como é que é por dentro uma usina de reciclagem de lixo, tá, gente? Esse lixo, ele aparece aqui, ele vai surgindo para os trabalhadores nessas esteiras, e eles devidamente equipados com EPI, pelo amor de Deus. Nem todos devem ser assim, mas enfim, essa é a maneira correta, esse é o procedimento correto de você estar trabalhando o lixo. As pessoas precisam ter cuidado, como a gente já estudou algumas vezes, o lixo ele é uma fonte geradora de doenças, é um foco para doenças. Você pode acabar pegando alguma doença com contato desse lixo, por isso a importância de máscaras, de luvas, até de óculos, enfim, de roupas especiais. Isso aqui não é roupa comum dessas pessoas. Enfim, tem todo um cuidado para a preservação da saúde desses trabalhadores. Então, esteira que é colocado, isso aqui num galpão, e esse lixo vai sendo passado aqui, eles vão fazendo a separação, tá? E aqui uma outra visão do mesmo assunto. E aqui essas bags, nós já conversamos sobre isso. O que vem a ser essas bags? Esses grandes sacos onde os materiais de reciclagem vão sendo colocados, tá? Vamos seguindo. Vantagens da coleta seletiva. Já falamos de uma maneira indireta disso. Desenvolvimento de um olhar crítico sobre o ambiente que o cerca, descobrindo qual a potencialidade do lixo. Duas coisas em relação a isso. Potencialidade do lixo. Lembra do papo que a gente já está tendo há bastante tempo? Não olhem para o lixo com um olhar de que, nossa, isso não serve para mim, não serve para mais nada. Não é exatamente assim que é a realidade, entendeu? Eu já falei isso em outras ocasiões. O que não é considerado de valor para você, para o outro pode ter muito valor. E também já falei que existem empresários que fazem fortuna com o que a gente considera que é inútil. E não necessariamente inútil. Potencialidade disso. Existe um valor de mercado em cima disso, existe um mercado em cima disso. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Se não fosse lucrativo, ninguém mexia. Entendeu? Pensem sobre isso. E um olhar crítico sobre o ambiente que você está inserido. Não dá para ser míope em relação a isso, né, gente? A gente tem que ter um olhar crítico, a gente tem que perceber. A gente não pode estar alheio, passivo, acerca do que está acontecendo ao nosso redor. Isso inclui sim o que você consome, o que você descarta. Porque através dessa percepção, desse olhar crítico, você pode estar melhorando a sua atuação nisso, o seu comportamento em relação a isso. Você olhar e perceber aquela questão dos copinhos de plástico que a gente estava falando na última aula. Poxa, eu vou trabalhar numa empresa, meu pai vai trabalhar numa empresa, por que você não dá no dia dos pais, ou aleatoriamente faz uma surpresa para ele, uma caneca onde ele possa beber água ou café dele, em vez dele estar ali usando aquela quantidade de copinhos de plástico? Entendeu? É uma maneira de você estar fazendo. Principalmente nesse aspecto, principalmente acerca da educação ambiental. Isso é uma questão de educação, gente. É você ter um olhar crítico do seu comportamento. O seu comportamento. Não importa se o outro está fazendo ou não. Faça a sua parte. É essa maneira que a gente tem que estar trabalhando, tá bom? Outra coisa. Adoção de atitudes conscientes no seu dia a dia, sobre a coleta seletiva. Cai muito em cima do olhar crítico, de você perceber essa questão, esse problema de uma maneira diferenciada. Não sejam passivos em relação a isso. Despertem, olhem, percebam o que vocês estão produzindo, o que vocês estão gerando, de que maneira você pode contribuir para melhorar o ambiente onde você está inserido. Não se fechem a essa realidade, tá? Prática da cidadania, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, é o desdobramento. Redução dos impactos no meio ambiente através da minimização da poluição. Quando você consegue olhar de uma maneira diferente para o lixo e você perceber que aquela garrafa PET, em vez de ser jogada fora, ela pode ser reutilizada como garrafa d'água na geladeira, você está fazendo tudo isso e reduzindo o impacto no meio ambiente, porque essa garrafa PET que você julgou inadequada para você, ela
ela seria descartada e ia parar, entre aspas, no lixão, até, enfim, não importa onde que ela ia parar. Ela iria parar do lado de fora, que às vezes a gente não tem essa consciência. E isso, do lado de fora que eu digo da sua casa, isso vai se reverter possivelmente numa maneira de você estar poluindo o ambiente. Mas quando você consegue descobrir uma nova maneira de você estar utilizando aquele material, você está minimizando isso, tá bom? Essa é a ideia. Isso. Possibilidade de prolongar o tempo de vida dos aterros. Conversamos sobre isso também. O problema dos aterros, eles têm uma vida útil, gente. Uma vida útil. Ninguém quer ser vizinho de um lixão, ninguém quer ser vizinho de um aterro sanitário, ninguém quer ser vizinho de nada disso. Por quê? Porque isso diminui o valor do seu imóvel, a gente falou sobre isso. Atrai vetores que podem te causar uma doença. Enfim, a poluição, o cheiro, a desvalorização. Enfim, gente, não é bacana. E quanto mais a gente fica gerando lixo e a gente tem uma atitude egoísta de não perceber o que a gente faz, tudo, principalmente na sociedade de consumo que a gente está, que tudo é compra e descarta, isso vai parar em algum lugar. O que você descarta vai parar em algum lugar. Possivelmente num lugar desse, num aterro. E aí? Depois chega um ponto que esse aterro vai ter que ser encerrado, as atividades ali vão ser encerradas. E aí, para onde vai o lixo da cidade? Vai ter que ir para algum lugar, entendeu? Vai ter que ir para algum lugar. E vai quê? Pode ser que vá parar do lado da sua casa, tomara que não, entendeu? Mas pode ser que isso aconteça do lado da minha casa. Gente, ninguém quer ser vizinho disso, vamos olhar para isso. Entre outras coisas, dessa forma, não por causa dessa questão de maneira egoísta, mas é com consciência, entendeu? Tempo de vida dos aterros. Vamos melhorar isso, fazendo a nossa parte. Reutilização de materiais pela sociedade, já falamos bastante sobre isso. Uso sustentável de objetos de grande valor na economia e com possibilidade de retorno financeiro, também já falamos sobre isso. Vamos seguindo, gente. Responsáveis pela realização da coleta seletiva no Brasil. Isso aqui são dados, entendeu? Sobre os agentes executores das coletas seletivas no Brasil, pode ser prefeitura, empresa privada ou cooperativa. Isso aqui é as diferentes maneiras de você estar fazendo a coleta seletiva. Lembra do porta a porta e dos postos de entrega voluntária? Então, o que a gente percebe nesse gráfico, gente? Que a prefeitura e os catadores são os mais intensivos, são os mais atuantes no processo de coleta seletiva no Brasil, tá? Atenção para a cooperativa. Olha o valor disso, gente. É alto. Olha a importância desses trabalhadores na questão do lixo no nosso país. Por favor, no sistema de coleta porta a porta é o mais alto, é o mais atuante. E no posto de entrega voluntária, a mesma coisa, gente. Olha a importância desses trabalhadores na resolução desse problema. Cabe lembrar que, não tenho dúvida em relação a isso, ninguém vai trabalhar com lixo se não houve, se não encontrou outra maneira de subsistência. Essas pessoas precisam de leis que as amparem, porque quem que lembra daquele vídeo lá da Ilha das Flores? Quem que lembra desse pessoal? Entendeu? Vamos lembrar a gente, entendeu? Vamos ter respeito por eles. Quando vocês forem fazer a coleta seletiva na casa de vocês, coloquem o lixo separado, entendeu? Porque esse povo abre as sacolas, coloca a mão lá no lixo, às vezes tem vidro, e a gente não está lembrando desse pessoal. E olha olha a participação deles, gente. Olha isso aqui. São trabalhadores, são pessoas. São trabalhadores que precisam também de cuidados, têm família, pegam doenças. Vamos começar a ter um olhar mais atento a esse pessoal, tá bom? Vamos seguindo. Agora vamos ver um vídeo aqui bastante interessante sobre o tema. Vamos seguindo. No Brasil, acredita-se que 80% dos municípios depositem seus dejetos em lixões a céu aberto. Esses depósitos poluem o solo e o lixo queimado o ar.
Joel, presidente de uma cooperativa de catadores, trabalha em lixão. Há 19 anos, acorda cedo e toma o mesmo rumo, pertinho de casa. O lixão da cidade estrutural, na periferia de Brasília. O que funciona é o seguinte, que a gente sobe lá em cima, igual você viu o caminhão, a gente sobe lá em cima, pega o material do catador, traz cá para baixo, separa, prensa e entrega na firma, né? Que eu entrego lá na Copel em Anápolis, esse material, para a gente ter um preço melhor, porque agora está baixo demais, né? Então eu entrego lá. Joel sabe dos riscos que corre ao viver do lixão, onde todo tipo de material tóxico pode ser encontrado. Mas não vê alternativa. Os R$ 1.200 que tira por mês vendendo o que pode ser reciclado alimentam toda a família. O horário de começar a gente tem, agora de parar não tem não. Das 7 até a meia-noite, aí a gente vai rolando. Quanto der conta, vai trabalhando. A poucos minutos da esplanada dos ministérios em Brasília, o lixão da estrutural é fonte de renda para cerca de 1.600 catadores. Mas será fechado logo, o que resolve o problema ambiental. Espera-se que os catadores daqui sejam absorvidos pela empresa que vai administrar o novo aterro sanitário na cidade satélite de Samambaia. O governo do Distrito Federal está buscando uma solução integrada. Primeiro, com o fechamento do lixão, é fundamental, mas ao mesmo tempo com um projeto social para a reinserção desses catadores dentro de um processo econômico, de um processo produtivo. E ao mesmo tempo reurbanizar ou urbanizar totalmente a Vila Estrutural, dando condições de que ela se torne um bairro normal dentro do Distrito Federal. Isso é muito importante, porque lá que começou com uma pequena ocupação, de repente virou uma cidade com 30, 40 mil pessoas morando em situação extremamente degradante. Na Câmara Federal, deputados reconhecem que o lixo não é só um problema de saneamento ambiental que deve ser enfrentado pelos governantes, mas também uma questão de esclarecimento do povo. A questão de recolher com sabedoria, com inteligência, com disciplina o nosso lixo, ele pode melhorar as questões de qualidade de vida de toda a nossa população. Além do que, a questão social de pessoas que estão trabalhando, e é diferente você ter uma pessoa trabalhando, por exemplo, numa cooperativa de reciclagem de lixo, ou uma pessoa que vive do lixo, revirando os lixões, crianças que vivem nessa fase, nesse estado de miséria, de pobreza, que perdem até a dignidade. O lixo é um grande problema. Mas o lixo pode ser uma formidável alternativa para gerar empregos, construir oportunidades e melhorar o nosso trato ambiental, particularmente nesse momento de grandes conturbações do ponto de vista climáticos, em que essas mudanças estão vindo e que um correto tratamento do lixo pode mudar essa situação. Bom, gente, é bem interessante esse vídeo que a gente acabou de ver. Ele fala de uma maneira bem condensada de muitas coisas que nós conversamos ao longo do nosso curso, né? Da maneira que não dá para dissociar, né? É indissociável a questão ambiental da questão social, né? Vocês viram que aquele lixão vai ser fechado, mas a preocupação dos deputados e daquele funcionário era o que vai acontecer com aquelas pessoas, porque são pessoas que não têm estudo, não têm para onde correr. Por isso acabaram indo parar num lixão. Ninguém escolhe de sã consciência, vou fazer da minha vida, vou investir minha vida profissional num lixão. Isso não acontece, isso acontece pela falta de oportunidade. Questões mais complexas envolvidas nisso. Mas a questão são pessoas que precisam de dignidade, são indivíduos que nós temos que ter um olhar atento e respeitoso em relação a eles. Então, esses profissionais, enfim, estão atentos a isso, estão atentos a essa questão, sabem que o lixão movimenta, como o último falou, ele movimenta, apesar de ser um problema, ele movimenta, é uma fonte de oportunidade, de geração de empregos, mas não necessariamente fechando aquele lixão, aquelas pessoas não precisam estar ali, elas podem estar numa usina de reciclagem, trabalhando de uma maneira mais digna, como nós vimos ao longo aí em alguma aula dessas, a questão do uso de EPIs, a questão da dignidade, a retomada da dignidade dessas pessoas, porque a questão
quando você lida com lixo de uma maneira muito comum, aquilo passa a ser normal para você, parte do seu dia a dia. E existe um conceito, uma questão subjetiva muito forte nisso, que não dá para ignorar, né? O lixo é tudo aquilo que não prestou para alguém. Tem gente que vive daquilo. Não existe uma questão humana aí que a gente não pode ignorar, entendeu? Há um aspecto subjetivo que é importante. Essas pessoas precisam desse olhar. Esse mesmo deputado falou da questão ambiental, que é uma grande oportunidade que as pessoas estão tendo, a sociedade está tendo agora, de valorizar, de olhar, né, de revalorizar essa questão aos olhos das mudanças climáticas, dos efeitos que esse lixo causa. Ou seja, é um assunto que tem o que falar. Não falta assunto, entendeu? Então, e é também aquele olhar daquele presidente daquela cooperativa. O trabalho desse cara, esse trabalho começa às 7 da manhã, vai terminar quase meia-noite, eu acho que era meia-noite que eles terminavam. Enfim, gente, um regime de trabalho assim absurdo. O cara vive para trabalhar. 7 à meia-noite, olha a quantidade de horas, né, trabalhando aí. Isso é complicado, existem questões trabalhistas nisso. Enfim, gente, essa é a ideia. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Ficamos por aqui e até a próxima.